no livro dos Espíritos, quando ele trata dessa questão com os espíritos. Mas vem cá, espíritos, existe mesmo lugar para as penas ou para as recompensas fora do mundo material? Será que existe mesmo? E eles disseram para Kardec, olha, Kardec, isso só existe na imaginação humana. E esses lugares físicos, geográficos, localizados, eles não existem. Foi a imaginação humana que foi capaz de criar isso. Olha que interessante, né? A gente tem uma obra clássica, né, da literatura que chama Divina Comédia, de Dante Alighieri. Foi escrita, se não me falha a memória, no século XIV, ou seja, na Idade Média, né? No período compreendido da Idade Média, século V até o século XV. E nessa obra, o próprio autor, ele narra a trajetória dele, desde o purgatório, ou melhor, desde o inferno, passando pelo purgatório até chegar no céu. Só que a representação que ele fez, né, baseada no conhecimento da época, na filosofia da época, ele representa o céu, tanto o céu quanto o inferno, como algo material. Por exemplo, Dante pensava que, segundo a ideia dele, a visão dele, que a porta do inferno era onde está localizada Jerusalém. Olha que interessante, lá em Jerusalém tem uma região que tem uma depressão no terreno, no solo, na superfície da terra. E na visão de Dante, essa depressão era a porta de entrada para o inferno. Não era o inferno, mas era por ali que você chegava até as vias de fato. E aí, na visão dele, nessa representação, o inferno seria um cone invertido. À medida que você vai descendo, vai afunilando. E à medida que você vai descendo, os tormentos, as penas vão aumentando de intensidade e vai de acordo com o crime cometido. Então, quem cometeu um crime muito grave, muito sério, vai responder muito mais por isso, vai sofrer muito mais. Até chegar no tribunal, onde lá está o diabo para julgar aqueles que, enfim, cometeram um mal qualquer. Essa era a visão do Dante Alighieri. Essa visão, ela atravessou os séculos, né? Ela teve uma influência muito grande e importante no pensamento religioso, né? Muitos de nós crescemos dentro dessa cultura, dessa tradição, dessa visão de céu e de inferno, né? O inferno é um lugar que está abaixo, o céu é um lugar que está acima. Na visão de Dante, por exemplo, o céu ele tinha 9 camadas, 9 esferas. Vejam, a Lua era, naquela época, né? A gente está falando de Idade Média. Naquela época, a Lua era considerada um planeta. Era o conhecimento da época. Então, a representação que se criava era a partir do conhecimento que se tinha, né? E lá no último céu, na última esfera, ficava Deus. Aqueles bem-aventurados, os felizes, né? Aqueles que tinham esse merecimento, iam contemplar, né, essa beatitude, essa felicidade junto a Deus. Mas tinha que chegar lá, tinha que ter essa trajetória, né? Olha que interessante isso, né? Ou seja, o céu, tanto quanto o inferno, são materiais. O inferno tem fogo, fogo material. As torturas, os suplícios são materiais, são físicos. Então, para aquela época, era o conhecimento que se tinha, a representação que se criava, né? Vamos dar um exemplo aqui, como é interessante essa questão da representação, né? Como a gente imagina as coisas, como a gente representa e como isso está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Imagina o nascer do sol para uma pessoa que vive no campo. O que representa o nascer do sol para uma pessoa que vive no campo? Representa uma espécie de relógio diário para ela, né? Além da contemplação que ela vai ter ali, né? A beleza, o esplendor de ver o sol nascer todo dia. E para uma pessoa que vive numa cidade caótica como São Paulo, o que representa o nascer do sol? O início da correria, do nosso corre. É ou não é? É assim. Veja que interessante, né?
A representação, ela sofre a influência da nossa vivência, da nossa experiência na existência terrena. Para todos nós. Vou dar outro exemplo. O que representa uma mesa farta para uma pessoa que passou fome? O que representa? Muita coisa, né? Importante para ela. Dignidade. Inclusão social, por exemplo. Agora, o que representa essa mesma mesa farta para uma pessoa que nunca passou privação, nunca passou fome? O que representa para ela? É a mesma coisa? Não é. Talvez simboliza festa. Opa, vai ter festa, a mesa está cheia, né? É a tradição na família, de repente. Percebem aí como a experiência de vida da gente nos leva, através das nossas crenças e dos nossos valores, a representarmos as coisas, né? Por exemplo, para uma pessoa que não passou pelo banco de uma escola, né, pela escola formal, o que representa a coroa? Provavelmente não necessariamente a mesma coisa que representa para alguém que estudou história. Certo ou não? Né? O que representa quando duas pessoas olhando para o céu à noite, contemplando o céu, as duas contemplam o céu, se encantam. Só que uma, ela é astrônoma, especialista no assunto, e a outra não, é leiga, uma pessoa comum. Elas vão ter a mesma representação? Não. Outro aspecto importante, além da vivência, da experiência terrena, que influencia na nossa maneira de representar as coisas, o conhecimento adquirido também ajuda. Para um astrônomo, olhar para o céu à noite é observar fenômenos, fatos, né, regidos por leis. Para um leigo, talvez seja um momento poético para ele, né? E até o momento dele pedir aos céus alguma coisa. Ele vê aquela imensidão e faz um pedido. Então, essa questão da representação, ela teve uma forte influência na nossa maneira de entender o que é céu e o que é inferno. E só com o avanço do conhecimento da humanidade, de todas as áreas, filosofia, arte, ciência, só com o avanço do conhecimento, essa representação foi ganhando um novo contorno. Ela foi mudando. Por exemplo, veja, já mais para trás ainda, alguns séculos antes, Galileu falou assim: não é a Terra o centro do universo, a teoria geocêntrica. É o Sol que está no centro do sistema. A Terra é mais um planetinha. O que aconteceu com ele? Ele ia ser condenado à morte, ele teve que abjurar. Dizer assim, não, eu me enganei, não foi isso não. Mas acho que ele falou assim, baixinho, mas que era. Né? Então vejam, quando se admite que a Terra é o centro do sistema, quem é a pessoa para a Igreja Católica mais importante na Terra? Para a Igreja Católica, quem é? É o Papa. Então ninguém vai a Deus através do catolicismo, se não passar pelo Papa, ou seja, se não se converter ao catolicismo. Aí vem alguém, como Galileu, diz assim, não é a Terra o centro do universo, é o Sol. A Terra é mais um planetinha. O que acontece com a posição do Papa? Diminui a autoridade dele. E isso ameaça o catolicismo. Percebem? Né? Como a representação influencia no nosso comportamento, na nossa vida. Quer ver um exemplo? Mais um último exemplo? Pensa num ovo. Pensa num ovo. Pensaram? Por favor, como que é o seu ovo? Estão ouvindo? É branco, com a gema. A gema clara e ele a gente vai colher.
comer, para ser um alimento, ou de lá vai nascer uma. Certo. E onde estava esse ovo que você pensou? Ele não estava, ele estava na minha imaginação. Certo. Em algum lugar. Certo, entendi. Pode estar. Vamos ver aqui. Como que é o seu ovo? O ovo que você pensou, como é que é? Descreve pra gente aí. É na cozinha. Esperando ser preparado para ser ovo mexido, também gosto. Onde que ele estava exatamente na cozinha? Que lugar que ele estava? Na geladeira. Eu poderia perguntar para mais pessoas aqui e provavelmente a gente ia ter muitas respostas bem parecidas ou iguais. A gente costuma pensar o ovo pela importância que ele tem para a gente, não para a galinha. Né? Porque as coisas giram em torno da gente. Então a gente pensa o mundo pelo nosso olhar, humano só, via de regra. Então muitas vezes a gente vai pensar o ovo em pé. Certo ou não? Mas a galinha põe ele assim? Não. Né? A gente não pensa nele lá, na galinha, chocando ele. A gente pensa nele pela utilidade que ele tem pra gente. Certo? O que é isso? É representação. É uma representação que a gente faz. É a nossa capacidade de representar mentalmente um objeto, uma coisa, enfim, seja o que for. E isso não foi diferente quando a gente pensou em céu e inferno. Não foi diferente. Como eu falei, é algo, o céu, que está acima da minha cabeça, então eu estou localizando ele em algum lugar. Ele está acima da minha cabeça. E o inferno, eu estou localizando ele abaixo. Aí veio a geologia, uma ciência que se desenvolveu bastante no século de Kardec, no século XIX, e disse assim, não, para baixo não tem inferno, tem uma estrutura geológica em camadas. E quanto mais você desce em profundidade, maior a temperatura e maior a pressão. Lá no núcleo da Terra, a pressão é tal, e a temperatura, que o material é pastoso, que é o magma. Quando ele sai, vira lava. Quer dizer, a geologia, como ciência, veio dizer assim, não, essa ideia de inferno não cola. Depois veio a psicologia, ainda no século XIX, e disse assim, olha, isso tem mais a ver, céu e inferno, com o estado de consciência, e não com algo que está fora da gente, mas sim algo interno a gente. Percebem? Né? Estado de consciência. Então a psicologia diz assim, olha, céu e inferno não está fora da gente, está dentro da gente. É uma condição interna a nós. Perceberam aí? Aí vem o Espiritismo, no século XIX. Ele pega a informação da ciência que havia naquele momento, que já tinha deixado claro, olha, não dá para a gente ficar acreditando que céu e inferno é lugar físico. Não dá. Por quê? Porque a ciência avança, o conhecimento avança, e não dá para a gente ficar no passado. A gente precisa acompanhar o progresso das coisas, das ideias, do conhecimento. E o Espiritismo diz assim, vamos aproveitar todo o conhecimento que já existe, porque a gente tem que caminhar junto com a ciência. Senão a ciência caminha sozinha. Só que nós vamos colocar nela, nesse conhecimento, nós vamos acrescentar a realidade espiritual. Foi o que Kardec fez com os espíritos, questionando os espíritos. Mas espíritos, vem cá, me diz uma coisa. Ele perguntava aqui, perguntava ali, não estava satisfeito, ele perguntava de novo, perguntava para um espírito dizia uma coisa, perguntava a mesma coisa para outro, esse dizia outra coisa. Ixi, e agora? Quem está falando de maneira coerente? Aí ele comparava isso com aquilo que a ciência já tinha produzido. Olha, isso eu vou tratar como hipótese. É a opinião desse espírito. Essa pode ser também a opinião dele, mas faz mais sentido com o conhecimento da época. E assim ele ia trazendo para nós, né, produzindo conhecimento espírita. No caso, por exemplo, do céu e do inferno.
né? Então Kardec ele diz assim para nós, olha, além do conhecimento adquirido da humanidade, além da experiência de cada um, a experiência na existência terrena, que vai ajudando a representar as coisas, vamos incluir aí também, acrescentar, a questão espiritual. E especificamente duas coisas. A natureza do espírito. Já vou falar dela. E os atributos de Deus. Olha, você quer entender melhor o que é céu, o que é inferno? Na visão espírita, você tem que entender o que é a natureza do espírito. E quais são os atributos de Deus. Isso vai te ajudar a formar uma representação conforme nos ensina a doutrina espírita, de céu e de inferno, como estados de alma. Então vamos lá. O que tem a ver com a natureza do espírito? Deus criou e cria o tempo todo. Não dá para pensar em Deus sem fazer nada. Os espíritos disseram para Kardec, Deus é sempre ativo, Deus Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é. Nós somos um eterno vir a ser. Nós somos perfectíveis, sujeitos à perfeição. Não estamos prontos ainda. Estamos nos elaborando, progredindo, revelando cada um de nós as nossas potencialidades, as nossas qualidades morais, a nossa perfeição, que está latente em nós. Mas ela precisa se transformar em ato. E a gente faz isso vivendo as experiências da vida, das existências, como estamos vivendo hoje, nesta encarnação, né? Deus cria a matéria e cria o espírito, o elemento material que dá origem a todo tipo de matéria que existe. Então a gente está aqui num ambiente físico. Tudo que tem aqui, da parte da matéria, foi originado desse elemento que Deus criou, o elemento material. O princípio que dá origem, o princípio material que dá origem a todo tipo de matéria que existe. Tudo bem? Até o nosso corpo. O nosso corpo é matéria. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês sabiam que vocês vão morrer, né? Sabia? O nosso corpo é matéria. Mas eu não sou esse corpo. Eu estou nesse corpo. Eu não sou. E seria bom que eu vivesse todo dia com essa convicção de que eu não sou daqui. Eu estou aqui. Isso faz muita diferença. Eu não sou, ou melhor, eu estou. Eu sou um espírito, mas eu estou neste corpo. Eu não sou este corpo. Tudo bem? Eu me olho no espelho, não saio da academia todo dia, defini meu corpo. Nossa, eu sou esse aí. Não, eu estou nesse corpo. Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Nós somos espíritos. Então a nossa natureza não é material, é espiritual. Deu para entender? Então Deus criou o elemento material e o elemento espiritual. A nossa natureza, ela vem daí, do elemento espiritual, que não tem nada a ver com o elemento material. A matéria tem propriedades, massa, volume, peso, etc, etc. A gente aprende isso na escola. O espírito não tem propriedade. Ele tem virtudes, qualidades morais. A matéria se transforma. O espírito evolui. Percebe a diferença? São naturezas totalmente distintas uma da outra. Quando eu penso na matéria, eu não posso pensar nela, pensar no espírito, como eu penso na matéria. Porque são naturezas diferentes. Deu para entender? Eu não posso pensar o espírito como eu penso a matéria. Por quê? Isso é uma natureza, isso é outra.
Então Kardec diz assim, olha, você quer entender melhor o Espiritismo e as coisas relacionadas ao Espiritismo, a ideia de céu, de inferno, começa entendendo o seguinte, você é um espírito. Você quer entender de mediunidade? Está lá no Livro dos Médiuns. Quem já leu aqui o Livro dos Médiuns? Lá no começo do Livro dos Médiuns, primeiro capítulo, olha o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Existem espíritos? Primeiro capítulo. Aí você fica pensando, por que Kardec foi colocar um capítulo sobre isso no Livro dos Médiuns? Porque ele diz assim, lá na introdução do Livro dos Médiuns, ele diz assim, não dá para falar de mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, se você não admite que existe o espírito. É simples, é elementar isso. Se você não aceita que o espírito existe, como que você vai entender a mediunidade? Por isso que ele começa com esse capítulo. Existem espíritos? Ele está convidando a gente a pensar, está provocando a gente. Pensa um pouquinho, existem espíritos? E aí ele fala da natureza do espírito. Ele tem uma natureza diferente da matéria. Como que a gente está atuando sobre a matéria? Porque eu sou um espírito de uma natureza. Como que eu estou atuando na matéria? Porque eu tenho um elemento intermediário, que é o perispírito, né? Um elemento intermediário entre o espírito e a matéria. Certo? Então, por exemplo, eu estou captando as sensações do ambiente aqui. Como que eu faço isso? Pelo corpo físico. Eu estou encarnado. Como que eu faço pelo corpo? Pelas terminações nervosas. Frio, calor, quente, úmido, etc, etc. Terminações nervosas. Tudo bem? Só que eu sou um espírito. Eu não sou esse corpo. Eu estou nesse corpo. Então eu capto, o corpo capta, o corpo não pensa. O cérebro é instrumento do espírito. Ele capta as sensações do ambiente, passa pelo perispírito e chega no espírito. Nossa, tá frio aqui. Põe uma blusa. Aí vem a resposta. Aí eu vou lá e faço alguma coisa. Né? Então a gente está encarnado. Quando o espírito está fora da matéria, desencarnou, ele não tem mais o corpo físico. Portanto, ele não tem mais necessidade de beber água, porque quem que tem essa necessidade é o espírito ou é o corpo? É o corpo. Necessidade de repouso é o corpo. De se alimentar é o corpo. O espírito tem desejo. O corpo tem necessidade. Certo? Então Kardec vai dizer isso, olha, começa entendendo céu e inferno que a tua natureza é espiritual. Então isso quer dizer o quê? Se você está no mundo físico, você está. Você não é. Você está temporariamente neste mundo. E isso faz toda a diferença. Você começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. Espera aí, por que eu estou brigando com o outro? Para quê? Para que eu estou passando por cima das outras pessoas, querendo levar vantagem? Para quê? Para que eu estou correndo tanto? Para quê? Para que eu me desespero para conseguir todas as coisas, conquistar os bens materiais? Tem algum problema de conquistar isso? Não. O problema é a forma como eu faço isso. Como que eu faço isso? Pisando em cima dos outros, né? Agindo de maneira desleal, ilícita, aí eu vou ter um problema. E aí o Espiritismo nos convida, olha, comece a enxergar as coisas considerando que você é um espírito. Então você não é daqui, você está aqui. Então enquanto você estiver, tudo que você conquistar, tudo da parte material, é meio para você progredir, não é fim. Deu para entender? É meio. Tudo é meio. O carro é meio, a casa na praia é meio, a viagem para a Europa é meio. É meio, não é fim. Eu, nesta encarnação, estou Aloísio. Estou um personagem, Aloísio. Eu não sou Aloísio, eu estou. Eu já estive outros personagens, em outras existências. Faz sentido para vocês isso? Cada um de nós aqui já esteve quantos personagens?
Para que serviram esses personagens? Para a gente avançar, para a gente melhorar, para a gente progredir. É para isso. Agora, se eu me apegar ao Aloísio, se eu me apegar ao personagem, eu vou sofrer. Apego é sinônimo de inferioridade espiritual. Eu estou me apegando a um personagem. Eu não estou me apegando, eu não estou considerando a essência. Qual é a essência? Eu sou um espírito. Eu não sou esse personagem. Eu estou esse personagem. Então esse é o convite que Kardec nos faz, que o Espiritismo nos faz. Considere a sua natureza espiritual. O outro é, admita, procure entender os atributos de Deus. Deus é justo. Mesmo quando eu trapaceio, prejudico alguém, ou seja, sou injusto com alguém, Deus é justo comigo e com esse alguém. Porque a justiça de Deus não falha nunca. A minha falha. A humana falha, a terrena falha. A divina não. Deus é justo. Então, tudo que acontece tem um propósito. Puxa, mas eu estou tentando entender por que acontece isso. Você tentou, não encontrou uma explicação plausível nesta existência? Bom, provavelmente não foi nessa existência. A causa está em outra existência. Não se aborreça por isso, não perca o seu tempo. O que você pode fazer agora? Faça. Né? Faça agora. Por quê? Porque você está agora. É o agora que importa. O passado já foi. O futuro vai depender do que você fizer agora. Se você ficar preocupado só em querer saber o que aconteceu no passado, você não vai avançar. Né? Então, o convite que Kardec faz ao Espiritismo é: estude, reflita sobre os atributos de Deus. Deus é perfeito em tudo. As leis que ele criou expressam a perfeição dele. Ele é perfeito em tudo. Então, vamos lá. Eu sou um espírito. Eu tenho pensamentos e sentimentos. Eu estou encarnado. Eu uso o corpo físico para expressar o que eu penso e o que eu sinto. Sim ou não? Cada um de nós aqui, certo? Que é um espírito, a gente usa o corpo para expressar o que a gente pensa e o que a gente sente. E o desencarnado, que não tem mais o corpo? Ele expressa o que ele pensa e sente sem o corpo. Certo? Os espíritos disseram assim para Kardec: o pensamento é tudo, Kardec. Você não precisa de nenhum objeto, de nada, para fazer essa intermediação. Pensou, atraiu. Pensou no bem, atraiu bem. Pensou no mal, atraiu mal. Simples assim. Então, as minhas atitudes, os meus comportamentos, os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, vão dizer quem eu sou, de fato. Quem eu sou? Eu sou aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, as vontades que eu tenho. Eu sou isso. Se eu desencarnar agora, eu espero que isso não aconteça. Desencarnar agora, como que eu vou estar do outro lado? Do jeitinho que eu estou aqui. Nem mais, nem menos. Não tem milagre. Do jeito que eu estou aqui. Se eu for um cara ruim, uma pessoa ruim, e eu desencarnar, eu vou continuar ruim. Eu só deixei o corpo. Eu não deixei os sentimentos. Porque os sentimentos pertencem ao espírito. Os pensamentos pertencem ao espírito. O corpo só é o veículo para eu expressar isso. Só. E às vezes eu expresso tão mal, mas tão mal, que eu adoeço com os sentimentos que eu cultivo. Né? E o corpo, quando o corpo revela a doença, o espírito já está doente faz tempo. Já faz tempo que ele está doente. Agora que está dando sinais no corpo.
Isso é o efeito, não é a causa. Então, a maneira como eu vou conduzir a minha vida aqui na Terra vai dizer se eu vou estar num estado espiritual de paz, de felicidade, de céu. Ou se eu vou estar num estado espiritual de infelicidade, de preocupação, de perturbação, ou seja, de inferno. Onde eu estiver no universo, qualquer ponto do universo que eu estiver, eu posso estar bem, feliz, no céu, ou no inferno. Eu sou o que eu sou. Nem mais, nem menos. Se eu quiser melhorar, ótimo, que eu me esforce para isso. Porque não tem milagre. A morte não vai me transformar. Eu vou estar exatamente do jeito que eu estou. Então o Espiritismo vem dizer para a gente, olha, céu e inferno, gente, não é um estado que está fora da gente. É um estado interno nosso. Intrínseco ao ser. Reflete as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Onde estão os nossos pensamentos agora? Fisicamente a gente está aqui, mas pode ser que tenha uma outra pessoa que esteja preocupada com alguém da família. Uma porção dela está lá, espiritualmente. A gente está onde o nosso pensamento estiver. Os espíritos disseram isso para Kardec. Kardec, o espírito está onde o seu pensamento estiver. Então eu me pergunto e pergunto, onde nós estamos? Agora. É lá que nós estamos espiritualmente. E olha, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde a dor ainda predomina. A gente faz o bem, mas o mal ainda predomina. Eu não sei vocês, tá? Mas eu ainda sinto inveja, raiva, ainda quero me vingar, eu tenho ciúmes. Eu estou num mundo de provas e expiações. Se eu tivesse bem mesmo, eu não estava aqui. Eu estava num mundo melhor. Bom, se eu estou aqui, eu preciso trabalhar para mudar isso em mim, né? Quer dizer, eu preciso mudar a minha natureza moral para melhor. Eu preciso me tornar alguém melhor. Eu preciso fazer mais o bem do que o mal. Ou melhor ainda, eu preciso evitar também o mal. Não adianta eu fazer o bem sem evitar o mal. Eu preciso evitar o mal. E o mal é tudo aquilo que não está de acordo com as leis que Deus criou. Porque o bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis que Deus criou. Vejam, se céu e inferno não são lugares circunscritos fora da gente, né? E o umbral? Como é que fica? Perguntei primeiro. E o umbral? Existe ou não existe? Se os espíritos disseram para Kardec, e Kardec diz isso também, questão 1012 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, a localização exata, mais ou menos esse o termo, dos lugares de pena e recompensa, existem apenas na imaginação do homem, diz Allan Kardec. E olha, ele diz com conhecimento de causa, ele conversou com vários espíritos, ele evocou os espíritos, ele conversou com espíritos infelizes, com espíritos felizes, com espíritos de suicidas, ele conversou com vários tipos, muitos espíritos. Uma coisa que ele reparou logo, que ele percebeu, os espíritos não sabem mais do que a gente. Se eu pergunto alguma coisa para um espírito, a resposta que ele está me dando é a opinião dele. Não é a verdade. É a opinião dele. E como eu faço para aceitar ou não isso? Eu vou comparar, analisar à luz da razão e vou comparar com aquilo que os espíritos têm, o conjunto dos espíritos tem ensinado. Bateu. Então vamos aceitar. Não bateu.
Bom, então eu vou tratar isso como hipótese. É hipótese. Pode ser a opinião desse espírito. Certo? Então, umbral a gente pode entender como um estado de alma. Assim como o céu e o inferno. Porque não faz sentido você aceitar que o umbral existe se o espiritista está dizendo que não existe. Ele está dizendo que não existe. Né? Então, umbral pode ser entendido como um estado de alma. E é um estado transitório. E você sempre pode melhorar, sempre. Depende da sua vontade, do seu esforço. E esse é o convite que a doutrina nos faz. Olha, a Terra está nessa condição, mas esse não é o destino da Terra. Capítulo, se não me engano, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem lá de Santo Agostinho, do Espírito Santo Agostinho. Ele diz assim, mais ou menos assim, ele diz assim, o mundo de provas e expiações, ou melhor, ele diz assim, o mundo de regeneração é o intermediário entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz. Ele diz assim, a Terra vai chegar no seu destino. Então, qual é o destino da Terra? Se tornar um mundo feliz. Feliz. Não um mundo de regeneração. A regeneração é uma transição. Não é o ponto final. Transição, que a gente já está vivendo. O que caracteriza o mundo feliz? Kardec perguntou para os espíritos, eles disseram assim, é habitado só por espíritos felizes. Por espíritos bons. Espírito que pensa o bem, que sente o bem e que age no bem. Porque um espírito bom, ele sempre vai fazer o bem. Sempre. Por exemplo, eu sou imperfeito. Eu estou imperfeito. O meu anjo da guarda, os espíritos disseram isso para Kardec, o anjo da guarda ele é um espírito protetor de uma ordem moral elevada em relação ao seu protegido. Bom, se eu sou imperfeito, o meu anjo da guarda é um espírito bom. Eu posso aprontar 1001, ele não sente raiva de mim. Agora vai alguém que falam para mim, olha, você tem que tomar conta dessa pessoa. Vai alguém fazer alguma coisa errada para ver como eu vou reagir. Porque eu sou imperfeito. Espírito bom não. Não sente raiva, não quer se vingar. Né? O anjo da guarda, às vezes ele olha, vê o Aloysio aprontando e fala assim, Aloysio. Mas o Aloysio tem livre-arbítrio. É com o Aloysio isso. Ele tem livre-arbítrio. E o anjo da guarda respeita o livre-arbítrio. Ele respeita. Mesmo vendo que você vai tomar uma cabeçada lá na frente. Mas você precisa aprender. Através da dor que seja. Vai chegar uma hora que você vai falar, não quero mais esse caminho. Aí você acorda. E ele vai estar ali à sua disposição, esperando. Olha, a hora que você quiser, tiver afim mesmo, estou aqui, conta comigo. Né? Então, um mundo feliz é um mundo que não vai ter mais o mal. Não vai ter mais golpe. Olha que maravilha. Não vai ter mais desrespeito. É isso que a gente vê hoje? Não. Né? Não vai ter mais discriminação. Não vai ter mais exclusão. Mundo feliz vai ser habitado por espíritos que só querem o bem. Um desejando o bem do outro. Ou seja, é como se fosse um céu. Né? Todos num estado de alma equilibrado, feliz, né? Com bons pensamentos, bons sentimentos, cultivando sentimentos de amor, de respeito, de cuidado, né? Esse é o mundo feliz, esse é o destino da Terra. Estamos trabalhando para isso. Então nós precisamos, né, modificar a nossa natureza moral para melhor. A gente tem que procurar ser alguém melhor. Procurar fazer o bem e também evitar o mal. Porque se a gente não evita o mal, a gente já está fazendo mal. E se a gente não faz o bem, está fazendo outro mal, porque não faz o bem.
Porque o mal é a ausência do bem. Né? Onde não tem o bem, mesmo que ninguém tenha feito o mal, já é um mal. Porque não tem o bem. O bem, assim como a noite, o escuro é a ausência da luz. Mesma coisa, mesmo raciocínio. Deu para entender? Então, gente, para encerrar, né, eu gostaria de reforçar essa questão tão importante para nós, que é de nós nos reconhecermos como espíritos que somos. Nós estamos neste mundo, nós não somos daqui. Então, não se apegue às coisas daqui, não se apegue às pessoas daqui, porque isso vai te causar muito sofrimento. E como você não é daqui, você está aqui, uma hora você vai partir. E tudo que aquilo no qual você se apegou, esse sentimento você vai levar. Aí vai chegar no mundo espiritual, você vai sofrer. Ou seja, você vai estar naquele estado interno de inferno ou de umbral. Você vai sofrer. Por quê? Porque você viveu enquanto esteve aqui, fez uso da matéria, mas se apegou a ela. Deu mais importância às coisas materiais do que à essência espiritual. Você não se preparou para viver a outra realidade. Então isso vai gerar sofrimento moral para você. Você não tem mais o corpo. Você não vai sentir dor, mas você vai sentir um outro tipo de dor. A dor moral, sofrimento moral. Né? Então o ideal é que a gente aprenda a viver sem se apegar. Bezerra de Menezes desencarnou dia 11 de abril de 1900. No dia seguinte, ele já estava trazendo uma mensagem por um médium. 24 horas depois, nem isso. Totalmente feliz. Feliz. Ele não conseguia, eu li a mensagem que ele trouxe, ele não conseguia descrever como ele se sentia bem, feliz de estar livre, liberto da matéria. Por quê? Porque ele viveu e não se apegou. Então ele já foi afrouxando os laços. Quando ele chegou do lado de lá, já estava tranquilo e sereno. Olha que despertar, consciente, feliz, né? De alguém que soube viver este mundo sem ser deste mundo. Então, nós temos muitos exemplos, né? Então, que nós possamos nos inspirar neles. E que possamos sempre, quando a gente amanhece, como eu faço todo dia quando eu acordo, obrigado, Deus, por mais este dia. Porque eu sei que eu não sou daqui. Eu estou aqui. Muita paz, gente. Muito obrigado.